Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trabalhar com vocês uma reciclagem. Tenho que contar essa história rapidinho dessa reciclagem que eu vou trabalhar com vocês. Eu tava esses dias não, mentira, faz mais de um mês já. Tava lavando roupa, aí eu parei, olhei pro vidro de sabão líquido e eu falei assim, nossa, mas isso tem uma cara de colmeia de abelha, e eu fiquei com isso na cabeça. E eu tenho um negócio que quando entra no meu cérebro, enquanto eu não resolver, eu não vou sossegar. E eu peguei essa garrafa, até fiz um vídeo mostrando, fiz um shorts inclusive, mostrando rapidinho um produto que eu uso que chama tira-grude, que é para tirar a cola da etiqueta, né, do rótulo, aquelas colas chatas de tirar. Tem inclusive o link para vender, para compra, aliás, quem quiser comprar esse tira-grude eu recomendo muito. Eu peguei do Mozão, tá? Recomendo muito, ele usa para tirar cola das etiquetas dos jogos dele e é muito bom mesmo, tá? Então eu gravei um vídeo com essa garrafa, utilizando esse produto inclusive, e eu falei, eu vou pegar e eu vou tentar transformar essa garrafa de sabão líquido em uma colmeia de abelha, né? Alguma imitação de casinha, e é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje. Por sorte, né, por coincidência, a Opa acabou lançando uma coleção de stencils novos e saiu um stencil lindo de favos de mel com abelhas. Então eu vou trabalhar esse stencil com vocês na nossa garrafa hoje também. Espero que vocês gostem. E por favor, se você gostar, curta, se inscreva no canal, ajude nosso canal a crescer, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos pra parte boa? Bom, depois de passado o primer e deixado ele secar bem, o que eu fiz aqui para adiantar? Eu não, foi minha avó que fez, tá? O que ela pintou aqui? Ela fechou o fundo de toda a garrafa com o manga, que é uma cor nova da nossa paleta de tintas, tá? Então é a primeira vez que eu tô utilizando essa cor aqui com vocês. Vou pegar agora o ocre folk, a minha esponja marinha umedecida e eu vou fazer um esponjado em toda a nossa garrafa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com o ocre folk, eu vou pegar essas linhas da nossa garrafa aqui como guia, tá? E eu vou fazer com que essas linhas aqui, elas se transformem nos gomos da nossa colmeia, tá? Então, aproveitando essas linhas aqui da garrafa, eu vou sombrear todos os gomos. A gente pode dar volta do outro lado ou não, tá? Quem quiser fazer a colmeia dos dois lados, fazer a parte de trás para ficar com o acabamento bonitinho, tá? É legal dar a volta. Então, eu vou aproveitar essas linhas guias como os gomos da nossa colmeia, sombreando com o ocre folk. Sombreei em cima e embaixo aqui, né, dos dois lados de toda a marcação da nossa garrafa. Eu fiz a parte de trás também, pro caso de deixar em algum lugar que apareça a parte de trás, o acabamento fique certinho, mas daí é opcional pra vocês, tá? Quem não quiser fazer atrás, quiser fazer só a frente e os lados, também não tem problema nenhum. Agora eu vou pegar o cravo e eu vou fazer um sombreado só na parte de baixo aqui dos nossos gomos.
Como vocês viram, né, que eu sombrei com o cravo por baixo de todos os gomos aqui da nossa garrafa e, como tava ficando esquisito, eu aproveitei daí, fiz no olho mesmo os gomos de cima e de baixo aqui das extremidades, né? Então, essa curva aqui que a gente tem na garrafa, eu segui. Tem esse rebaixado aqui também, então eu fui seguindo, dando a volta na garrafa. E aqui eu fiz praticamente no olho, né? Tentei só manter a mesma distância e fiz mais uma parte do gomo aqui, que eu achei que tava muito esquisito as pontas sem nada. A intenção era deixar sem nada, mas eu acho que não rolou. E aqui tem um alto relevo da garrafa, que eu peguei o centro dele e também fui dando a volta aqui com o sombreado para deixar a nossa garrafa toda com os gomos bem demarcados. Agora aqui para nossa garrafa nós temos duas opções. A que eu vou utilizar é esse stencil aqui de bolas, que tem vários tamanhos de bolas. Vou deixar aqui o link dele na descrição do vídeo para vocês, tá? É um stencil super versátil. E eu vou fazer uma bola aqui no centro. Tem esse bolão e tem essa bola menor. Mas como eu vou fazer mais detalhes na nossa garrafa aqui, eu vou optar pela menor, tá? Vou preencher aqui, no caso, o stencil com o preto. Se vocês não quiserem fazer essa bola com preto, uma outra opção que vocês podem fazer, que é um pouco mais trabalhosa, mas daí ela é até mais utilitária, é riscar a bola aqui e tirar com um estilete. Então, vocês abrem um buraco na garrafa de vocês para realmente virar uma casinha de passarinho, tá? Eu, como vou fazer ela mais decorativa, vou utilizar o stencil mesmo, mas fica as duas opções para a escolha de vocês, tá? No fim, aos 45 do segundo tempo, eu fiz a bola maior do stencil, que a hora que eu encaixei o stencil em cima, apesar de eu querer fazer a bola menor por causa dos enfeites que eu vou pôr, não ficou tão proporcional a bola, a menor, quanto essa daqui ficou, que a gente tem que levar sempre em consideração o tamanho do que a gente tá pintando também. Então, optei em cima da hora pela bola maior, por causa da proporção aqui, pra ficar tudo bem equilibrado. Agora, vou pegar esse stencil aqui de favos e abelhas, que é um lançamento da Opa, né? Saiu agora, a semana passada, né? E eu vou aproveitar ele aqui na nossa colmeia. O que eu vou fazer? Os favos de mel, eu vou jogar bem aleatório, tá? Eu vou jogar na nossa garrafa com o cravo, para fazer um detalhezinho, tá? Então, bem aleatório, nada muito pesado, muito fechado. É só para dar uma estampa de fundo aqui na nossa colmeia, tá? E tem várias abelhinhas aqui, eu já vou aproveitar para fazer também. Aí, o que eu vou fazer com as abelhas, que vai dar um pouquinho de trabalho aqui por causa dos gomos? Eu vou tentar pegar as menores, para dar o menos trabalho possível, por conta do rebaixado aqui, né? E eu vou fazer uma marcação dessas abelhas com o cravo também. Bom, eu vou começar agora encaixando o stencil em cada abelha e preenchendo, ó, as duas asas de cada uma delas com o branco. Façam com o pincel batidinho para ajudar a fechar mais rápido o nosso fundo de branco. Esse cravo que a gente fez é apenas uma marcação, tá? A gente vai cobrir ele. Feito isso, agora eu vou pegar o breu, vou encaixar o stencil no lugar e eu vou fazer um esfumadinho com o breu aqui, ó, na base das asas das nossas abelhas.
E finalmente vou pegar agora o preto e eu vou preencher o restante do extenso aqui das nossas abelhas, que vão ser as patinhas, a cabeça e as listras. Eu vou continuar com o preto, mas eu vou pegar aqui o meu pincel liner e eu vou fazer o contorno aqui do corpinho da abelha, para deixar o contorno mais certinho. Eu vou fazer isso em todas. Eu vou continuar com o pincel liner e o preto, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um caminho de pespontos aqui atrás das abelhas, imitando o voo delas aqui na nossa colmeia. E finalmente vou pegar um pouquinho do branco e eu vou fazer alguns pontinhos com o pincel liner no corpinho e na cabeça da nossa abelha para imitar pontos de luz. Agora eu vou começar a trabalhar uma guirlandinha aqui em volta da entrada da nossa colmeia. Vou pegar o cravo, o meu pincel chato de cabo amarelo e eu vou fazer uma sombra seca aqui em volta, antes de começar a desenhar os nossos galhos, né? Essa sombra seca, ela vai dar um pouco mais de profundidade na nossa guirlanda. Vou começar agora a trabalhar a nossa guirlanda. Vou pegar o meu pincel liner, vou pegar o marrom. Aí, o que eu vou fazer? Vou carregar aqui o meu pincel e eu vou desenhar a guirlanda à mão livre aqui em volta, ó. É uma coisa bem solta. Lembre-se que tem aqui o rebaixado da nossa garrafa, tá? Então, vai acabar escapando o pincel aqui no rebaixado, tem que ir com um pouco de paciência. Eu vou pegar, ó, e eu vou fazer ondulado essa guirlanda. E eu vou dando a volta no buraco aqui da nossa casinha. Quem quiser, não para ficar transparente, mas para facilitar a pincelada, pode dar uma leve diluída na tinta. Vai facilitar aqui para andar com o pincel. Eu vou pegar e eu vou dar mais de uma volta com o marrom aqui. Vou terminar aqui para juntar. Vim aqui, fiz a primeira volta. Eu vou pegar e vou repetir essa volta, mas de forma desencontrada. Eu não vou fazer no mesmo lugar que eu já fiz. Então, ó, eu vou desencontrando com o risco que a gente fez embaixo. Posso puxar aqui, ó, alguns galhos pra fora, fica legal. Devem ser feitos, inclusive. Eu vou desencontrando, tá? Esse daqui eu vou fazer mais, porque a gente tem que imaginar que essa guirlanda com o marrom é a que tá no fundo.
tá? Ela tá no fundo, por isso que ela é marrom, ela tá mais escura, porque ela tá lá embaixo de todos os galhos que a gente ainda vai fazer. Então, eu vou desencontrar esses galhos aqui, vou deixar bem soltinho. Tomem cuidado para não deixar uma coisa muito engessada, muito certinha, tá? Não tem que ficar certinha. Façam os galhos o mais solto que vocês conseguirem. Quanto mais solto ficar, mais natural e bonito vai ficar. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima dos nossos galhos marrons, porém, eu vou usar agora o verde perla. Antes de passar para a próxima cor, eu já vou fazer algumas folhas aqui com o verde perla. Então, eu vou continuar aqui com o meu pincel liner e o verde perla. Vou vir alguns pontos aqui dos galhos, ó, e eu vou desenhar uma folhinha e pintar dentro. Eu posso fazer duas numa ponta de galho, posso fazer uma só, fazer tudo bem solto, tá? Cuidado para não fazerem tudo no mesmo sentido. Vão variando o lado para ficar o mais natural possível. Vou fazer essas folhas de verde perla em todo o contorno da nossa guirlanda. E por último, aqui na seção de galhos e folhas, né? Mas não menos importante, eu vou pegar o primavera e eu vou repetir o mesmo processo aqui em cima. Vamos dizer que vocês não queiram deixar só com folhas e queiram fazer umas flores também. Vou fazer algumas margaridinhas aqui para dar uma luz, vamos dizer assim, né, aqui no centro da nossa colmeia. Vou pegar meu pincel de Bauer, esse daqui é o tamanho 6, tá? Ele é mais gordinho, com a ponta mais fininha. Vou pegar o branco, vou molhar aqui o meu pincel no branco e eu vou deitar o pincel para tirar o excesso. Então, ele tá inteiro de branco e eu tirei excesso da tinta só na ponta, tá? Então, molhei, deitei aqui para tirar o excesso. Vou vir aqui na nossa colmeia, vou fazer o seguinte, eu vou deitar e puxar. Molhei lá no branco de novo, tirei o excesso. Deitei
soltou. Eu deixo a ponta gordinha e a parte do centro aqui mais fininha, tá? Quem tiver dificuldade pra fazer isso, por ter que virar o pincel, vocês podem só pegar aqui, ó, e deitar. Também dá certo. Tirei aqui, deitei o pincel. Aqui vai dar uma margarida de 8 pétalas, né? Porque eu fiz as 4 centrais primeiro. Deitei, deitei, deitei e deitei, tá? Então, eu fiz as 4 principais e depois eu fiz as 4 aqui, ó, no espaço entre elas. Dá uma margarida de 8 pétalas certinho, tá? Quem não quiser fazer de 8... pode pegar também e fazer com menos. Vamos dizer que eu vou fazer meia margarida aqui. Então, eu deitei. Deitei aqui. E deitei aqui. Vou fazer uma meia margarida, depois eu vou pôr o miolinho aqui. Então, não se prendam a fazer todas iguais, vocês podem ir variando a quantia de pétalas que fica super bonitinho, tá? Então, eu vou jogar aqui algumas dessas margaridas na nossa guirlanda de folhas. E para fazer o miolinho aqui das nossas margaridas vai ser bem simples. Vou pegar meu pinta-bolinhas, vou usar o tamanho 4. Vou pegar o cardinal, que é um vermelho alaranjado, tá? E eu vou bater aqui os miolinhos de todas elas. As bolinhas, os miolos das nossas margaridas, tem que deixar secando naturalmente, né? Eu não gosto de bater o secador, que acaba rachando o pinta-bolinhas, tá? Que a gente fez aqui, então aqui eu não vou secar. Porém, eu vou aproveitar e vou pintar a tampa aqui da nossa garrafa, né? Vou pintar ela pra dar como é que diz, uma finalização, tá? Então, eu vou pintar toda a tampinha aqui da nossa garrafa com o cravo. Aqui na tampa da nossa garrafa, o que que eu fiz? Eu fiz um furo com a furadeira. Vou pegar aqui o rami e eu fiz um ganchinho com ele. Então, eu peguei aqui, dei um nozinho, deixei um gancho mais comprido e eu vou passar a ponta desse gancho com o rami aqui, ó, no nosso furo, para ele ficar preso e eu poder pendurar a nossa colmeia. Agora, eu vou pegar aqui o rami e vou colar com cola quente e vou fazer um acabamento aqui em volta. Feito isso, passei verniz aqui na nossa colmeia. Então, ó, passei verniz aqui em toda a volta. E quem quiser pendurar, já coloquei o ganchinho. Quem não quiser deixar só de balcão, nem precisa colocar o gancho daí no caso, só fazer o acabamento aqui em cima com o rami. E a nossa colmeia tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.